Nessa edição do Clube do Fim, a gente recebe o Marcelos, que faz muito conteúdo aí sobre videogame, cara. Vamos falar sobre memórias e videogames. Vai ser divertido, cada um contando uma historinha. Vem comigo! O tempo passou e eu fui procurar, assim, jogos gostosos e fáceis... E com boa atmosfera para jogar na pandemia, Marcelo. Você mencionou Animal Crossing. Minha esposa estava nessa febre, Animal Crossing. Aí eu achei um Nintendo DS no fundo da minha prateleira. Peguei o meu R4, que para quem não sabe é pirataria, então é uma confissão e, pô, triste, mas você vai entender por quê. E coloquei ali o Pokémon Heart Gold. E se você quiser entender por que eu pirateei, vai procurar o preço desse jogo, por gentileza. Veja lá. E a fabricante não vende novo, não quer saber. Só posso comprar usado. Pesquisa lá o preço. Não tem como. Emulei, tá? Desculpa, emulei não, pirateei mesmo, tá? E joguei ali durante a pandemia um período difícil, um período horrível da minha vida, trancado num apartamento. Porra, a gente fez um lockdown sério, porque tinha gente bem doente na família e tal. E, cara... Lá dentro de mim eu tava em Jotô, meu brother. Você não faz ideia. É Jotô, né? E aí, eu acho que essa é uma das lembranças mais poderosas. Depois que você termina o jogo, depois que você termina Pokémon Heart Gold, ganha a liga, vira o campeão, faz tudo, você caminha até uma montanha, sobe até o topo dessa montanha e lá você encontra o protagonista do primeiro jogo, o treinador Red. E ele tá no topo dessa montanha, depois de ter tido sua vitória no primeiro jogo, treinando diligentemente debaixo do granizo com a sua equipe. E aquele momento foi mágico, aquela batalha foi muito especial, porque o meu level era baixo, Marcelo, e eu fui usando poção atrás de poção e tava secando todos os meus itens, falei, não vai ter que dar! E eu venci, eu derrubei aquele Charizard, eu pulei com o meu Nintendo DS, eu me senti como se eu tivesse 8 anos de idade, foi uma alegria, cara. Aí terminou aquilo, eu olhei em volta para aquele apartamento assim, já sujo da pandemia, né? Ficou precário uma hora. Parecia um cenário de The Last of Us, assim, falei, esse é o mundo real. E eu juro, cara, que foi um momento em que a minha imaginação, videogame faz isso, mas nunca tinha feito isso comigo desse jeito, nem na infância. Ela turbinou minha imaginação, porque eu juro que eu vi aquela luta em riqueza de detalhes. Não era uma telinha assim, eu não entendesse. Não, cara, na minha cabeça eu via, cara, as chamas reluzentes do rabo daquele Charizard. Eu sentia o gelado do jato d'água do Blastoise debaixo daquele frio com o granizo ralando na minha cabeça oca de treinador. Puta, que lembrança maravilhosa. Pokémon Heart Gold. Depois de jogar o Scarlet and Violet, depois que me fizeram o Pokémon que vira jet ski, passou um pouco. Eu larguei um pouquinho de Pokémon. Mas foi forte, cara. Me pegou. Foi um momento assim, sem sacanagem. Se um religioso tem aquela experiência, ele vai achar que é uma parada espiritual, tá ligado? Eu fui arrebatado pela porra do jogo, meu amigo. Não tô de sacanagem. Foi um negócio assim, uau, onde eu tava? É droga. É emocionante. Eu não tô ironizando, achei emocionante mesmo. Eu poderia escolher alguns jogos, mas nenhum deles é tão impactante pra mim quanto Zelda Ocarina of Time. Que quando ele saiu, isso em 98, final de 1998, eu já tinha um Nintendo 64
que minha mãe pagou... Tava tentando pagar no carnê, né? Mas a gente depois entrou em dificuldades financeiras bem pesadas, bem pesadas mesmo. Então tinha o console, mas não tinha fita. E eu não tinha como comprar fita na época. Então eu ficava alugando, né? Eu criei um vínculo de amizade com algumas pessoas do meu bairro e até com o dono da locadora, porque eu era um moleque chato que ficava perguntando: e aí, Zelda tá aí? Zelda tá aí? Zelda tá aí? Nessa época eu entregava panfleto na rua e vendia o bilhete de metrô metrô não, de ônibus, que era em papel, né? Era R$1,50 a passagem. Eu vendia na banca de jornal, ia a pé pra escola, voltava entregando panfleto para ter dinheiro para alugar. A diária costumava ser algo entre R$3, pra ter dinheiro para alugar a fita de Zelda. E dentro de toda a maluquice que eu passei nessa época, foi meu porto seguro, assim. E também abriu minha cabeça para várias coisas em relação ao videogame. Mais recentemente, eu comecei um canal na plataforma Roxinha. Não vou falar o nome para não... Eu sei que dá uma derrubada, né? Comecei um canal durante a pandemia para fazer lives. Eu moro sozinho, moro em uma kitnet consideravelmente pequena. E tava sentindo muita falta de calor humano, contato, conversa assim. Tava com esse microfone aqui, né? Falei, vou criar um canal. E o primeiro jogo que eu transmiti lá foi Ocarina of Time. E aí meio que renovou, que agora eu tenho uma nova história de memória afetiva com o jogo, porque boa parte da comunidade do meu canal se formou nas lives de Ocarina of Time. Então foi meu suporte lá na época e virou meu suporte, voltou para me resgatar numa época bem puxada, 2021 da pandemia, assim, que a gente passava madrugadas rejogando os templos de Ocarina of Time e conversando com a galera no chat. Aliás, boa parte dessa galera tá aqui no chat do Meteoro agora. Zelda Ocarina of Time. Só pra justificar um sobe áudio aí na edição, uma canção dessa trilha sonora maravilhosa. Se tiver de Gerudo Valley... Já consigo ouvir tocando. Ai, que delícia. Danilo, esses espaços assim você vai cortando depois, né, meu brother? Pera aí. Não sei. Mais uma vez, você pode mandar mensagem aqui pra gente, é só clicar no Seja Membro, aí desembolsa ali, R$8, ajuda essa bagunça aqui, né? Ajuda a manter a gente vivo, que tá foda, e também participa. Essa brincadeira toda é pra sustentar o noticiário, tá? Se Deus quiser. Grupo. Pra mim foi Sonic, que já vinha no console do Master System, que era aquele de mão. Pra mim foi o jogo que eu joguei mais tempo, porque eu não tinha dinheiro pra comprar mais fita, aí só tinha aquele mesmo, e era aquele. Era o melhor jogo de todos. Isso aqui é uma história muito brasileira, tá? Eu tenho console e eu não tenho o que pôr nele. Daí as locadoras, né? O Master System no Brasil, explica isso aí pra gente, você conhece a história? Ele dura muito mais porque tem a Tectoy fazendo o Master System aqui, né? É um videogame, sei lá, dos anos 80, que aqui os caras estão jogando até 2010, alguma coisa assim, não é? Ele continuou tendo o jogo sendo lançado por conta da Tectoy, que tinha uma relação direta com a SEGA, e a Tectoy lançou alguns jogos que eram modificações de outras versões, por exemplo, o jogo da Turma da Mônica. Mônica no Castelo do Dragão era em português brasileiro, né? E tinha uma personagem que a gente olhava e falava, pô, nossa cara. Não dá pra não falar da pirataria na difusão, na popularização dos jogos como cultura mesmo, né? Nenhuma Principalmente culpa, depois quando entrou em CD, no primeiro PlayStation, essa coisa de você conseguir pra muita gente que não teria como bancar um jogo, às vezes a família fazia um esforcinho pra conseguir o console porque sabia que ia poder comprar jogo depois a R$5 na barraca. Mais participações do público, onde elas estão? Boa tarde, Álvaro. Boa tarde, Marcelos. Meus
Meus videogames foram assim, foram herdados de primos. Então, tanto o meu primeiro, que foi o Super Nintendo, tinha ali, entre os jogos que eu mais jogava assim, tinha o Contra 3. E foi um jogo que eu nunca consegui terminar porque eu tinha medo do chefe final. E aí, cara, Contra, que é, pra quem não sabe, um pastiche de Alien com Predador, com qualquer outra coisa que tivesse na moda no cinema dos anos 80 de ação. Pra mim é uma coisa super calorosa, cara, e quentinha, porque a minha esposa termina Contra comigo, é o primeiro jogo que a gente jogou junto. A gente jogou Contra de 2 e finalizou, cara, com o código de 30 vidas, mas é outra coisa. Então é engraçado, cara, que 2 hominhos sem camisa atirando tomate sejam os propulsores do meu relacionamento, Marcelo. Eu tenho que convidar, não lembro o nome dos personagens do Contra, acho que um é Lance, eu não lembro o nome, pra ser meu padrinho de casamento o dia que eu casar. Emocionante. Eu não tô ironizando, achei emocionante mesmo.